vai ser gravada. Depois eu vou deixar um link lá no grupo para as meninas que não puderam estar também ouvindo e participando. Giovana, fica à vontade para falar, para se apresentar, para trazer um conhecimento. Quando você quiser que apresente aqui a tela, eu já coloco. Tá bom. Se quiser colocar ali o primeiro slide, né? Eu coloquei ali uma foto da minha família, né? E, como eu já disse, meu nome é Giovana, né? Eu sou formada pelo Instituto. E eu comecei para me conhecer, para tentar descobrir o porquê eu sentia muitas coisas. Assim, eu, muito nova, tive um filho que veio a falecer. E, assim, nesse período, eu não vivi o luto, eu não fui cuidada. Então, eu vivi muitos anos numa depressão terrível, né? E eu não conseguia entender por que eu aparentemente tinha tudo e era tão infeliz. E quando eu comecei a estudar para me conhecer, né? E assim, muitas mulheres que eu conheço também, vou estudar para me conhecer. Mas quando a gente entra nesse universo e a gente percebe que a gente pode alcançar outras vidas, né? Que através da nossa vida, Deus ele nos usa para alcançar outras vidas, a gente não fica só para a gente, né? Então, eu sou casada, né, com Valmir, tenho 3 filhos, uma de 18, uma de 13 e um menino de 8, né? E sou formada já há mais de um ano e trabalho nessa área, e eu amo. E eu trabalho também com mulheres na igreja, faço já, antes de me formar, já há uns 15 anos, mais ou menos, eu trabalho com um grupo de mulheres, né? Claro que agora com o conhecimento fica mais fácil, né, de poder ajudar essas mulheres, de saber realmente o que eu posso fazer para ajudar. E eu estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês, né, do que eu tenho aprendido. Eu estudei sobre o universo emocional feminino também, né, depois que eu saí do instituto, que eu finalizei, eu sou formada também no universo emocional feminino, psicologia perinatal, que assim, eu me apaixonei quando eu vi as aulas de psicoembriologia, né, que tem no curso lá do instituto, eu fiquei apaixonada, e eu passei também, né, por muitas coisas quando o meu bebê faleceu, eu passei por violência obstétrica, claro, hoje eu sei, mas na época eu não sabia, e assim, tem sido muito importante para que eu possa ajudar outras mulheres hoje, né? E eu quero compartilhar aqui um pouquinho com vocês sobre isso, né? Pode passar para o segundo slide? Né, aqui, eu vou falar um pouquinho hoje com vocês sobre a importância, né, do autocuidado do terapeuta com a própria saúde mental. Né? Nós, terapeutas, nós precisamos cuidar primeiro de nós, para depois cuidar do outro. Né? Se eu não cuidar primeiro de mim, eu não consigo cuidar da minha família, muito menos cuidar de outra pessoa, da vida de outra pessoa. Né? Eu trouxe aqui bem resumido, porque é um assunto bem amplo, né? Mas assim, a gente precisa cuidar primeiro da gente, olhar primeiro para a gente. Eu trouxe alguns tópicos, pode passar para o próximo, por favor, para a gente analisar um pouquinho. Modelagem de comportamento. É esse aqui? São alguns exemplos, né? Modelagem de comportamento, eficácia na prática, prevenção do burnout. Aí, tipo, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles na medida que der, né? Nós temos aqui meia hora para isso, então eu vou dar uma pincelada em cada um deles, que é muito... As coisas mais importantes, assim, que nós, terapeutas, nós precisamos, né, ter na nossa vida ali clínica para poder cuidar dos nossos pacientes. Modelagem de comportamento. Né, os terapeutas servem como modelos para os seus clientes. Se os terapeutas cuidam da sua saúde mental, eles mostram como é importante priorizar o bem-estar emocional. Então, modelagem de comportamento é como se o terapeuta ele fosse um modelo, né, para o seu paciente ali, para o seu cliente. Então, ele, além das sessões ali, ele vai olhar para a sua vida, você vai servir como um modelo para ele. Então, como eu posso falar para o meu cliente cuidar da saúde física dele? Você precisa fazer uma caminhada, você precisa cuidar da sua alimentação. Se eu, como terapeuta, não faço. Se eu, como terapeuta, eu não me cuido.
E aí você pode perguntar, mas o meu paciente, ele não sabe da minha vida. Mas ele percebe, né? Ele vai perceber. Por quê? Porque você vai conversar com o teu paciente, né? De certa forma, vai ser uma troca ali, né? Eu tenho pacientes que se tornaram minhas amigas, né? Hoje eu não atendo mais elas e a gente sempre se fala, né? Acabaram se tornando minhas amigas, principalmente lá do início, aquelas que ficam do estágio, né? Tem umas ainda do estágio que até hoje eu converso, né? Porque é um período em que os terapeutas, né, estão muito ansiosos, a gente fica muito ansioso, meu Deus, o que eu vou falar, como que eu vou agir, né, como que eu vou cuidar dessa outra pessoa, muitas inseguranças, né, aí vem também a ansiedade, que nós precisamos tomar muito cuidado com a ansiedade, é por isso que é importante o autocuidado, né, o cuidado emocional conosco primeiro, para que a gente não deixe a ansiedade, para que a gente não deixe com que isso venha atrapalhar no nosso cuidado. E quando a gente tem um autocuidado, no caso da modelagem de comportamento, o paciente, o nosso cliente ali, ele vai perceber através das técnicas que nós usamos com eles, através dos ensaios mentais. Eles podem não saber a teoria, mas eles vão saber na prática, né? Então, a gente precisa ser modelos para os nossos pacientes. Então, cuide da sua saúde para que o teu paciente perceba que você está cuidando também da sua saúde, né? E eu digo também coisas em aparência mesmo, né? Eu preciso estar arrumada para atender o meu paciente, o meu cliente, para que ele venha perceber, ela se ama, ela tem autocuidado com ela mesma, ela tem autoestima, então ela pode me ajudar, ela pode cuidar de mim. E isso, assim, experiência própria, né? Eu já vivi isso. No início, desde o início, na verdade, eu me preocupei muito com isso, né? Porque, assim, querendo ou não, a pessoa, ela vai... A primeira coisa que chama a atenção é a sua aparência, né? Tu olha para a pessoa, tu percebe se a pessoa se cuida, se a pessoa é vaidosa, se a pessoa é cuidadosa. Então, nós, como terapeutas, nós precisamos estar alinhados. E eu não estou falando de ter dinheiro para isso, de ter... Não, é de ter o básico do que eu tenho, usar o que eu tenho a meu favor. Né? Se eu não posso ter um cabelo bonito, todo arrumado, deixa preso, bonitinho. Isso tudo faz parte da modelagem, né? O nosso cliente, ele vai perceber, ele vai se espelhar em nós, né? E, segundo, eficácia na prática. O terapeuta que está emocionalmente saudável é mais capaz de ser empático, ouvir ativamente, oferecer suporte efetivo aos seus clientes. Isso melhora a qualidade do atendimento e as intervenções. Se eu estou saudável emocionalmente, automaticamente eu vou conseguir acolher melhor o meu paciente. Né? Por isso, nós precisamos tomar cuidado. Mais adiante, ali eu vou falar que nós precisamos fazer terapia. O terapeuta precisa ter um terapeuta. Né? Nós precisamos ter alguém que cuide de nós. Por quê? Porque nós não conseguimos enxergar. Nós não conseguimos enxergar. Nós precisamos de alguém que nos direcione e que veja, que nos ajude, assim como a gente ajuda outras pessoas. Então, a eficácia na prática tem a ver com isso, né? É nessa parte que entra a avaliação contínua. O terapeuta, ele precisa, depois que ele se forma, depois que, né, finaliza o estágio, ele precisa continuar estudando. Né? Nós precisamos continuar estudando, nós precisamos continuar aprendendo, participando de grupos como esse, né? Porque muitas das vezes, estou formada, agora, né? Acabou por aqui. Ou então, muitas vezes, o terapeuta ele começa a fazer muitos cursos, né? Eu comentando com a Vivi no início, quando ela começou, ela dá um feedback aí, olha,
aconteceu comigo e eu vou te dizer, Vivi, não sai fazendo todo o curso, não sai comprando todo o curso. Por quê? Porque a gente não dá conta, mas é o nosso desejo. A gente quer aprender, quer aprender, quer aprender, quer aprender. Mas se eu não transbordar na vida das pessoas, se eu não passar adiante o que eu estou aprendendo, eu fico com obesidade. Né? Eu fico com obesidade. Eu preciso passar o que eu aprendi. Né? Então, assim, muitas das vezes, eu mesma, assim, não tive, como tenho, hoje é mais, como é que eu vou dizer, mudou muita coisa, digamos assim, no Instituto. Na época que eu fiz, a gente não podia ter um grupo desse, por exemplo, a gente não podia, não era permitido. Se descobrisse que tinha um grupo paralelo, assim, era entrado em contato, enfim, não podia. Hoje, é maravilhoso isso que vocês estão fazendo aqui, ó. Se eu tivesse isso na minha época, então eu tive que beber de outras fontes, procurar outros lugares para mim poder aprender com outras pessoas. E isso é muito importante para o terapeuta, porque a eficácia é na prática que a gente vai mostrar, né? Então é muito importante isso. Outra coisa que é importante também, antes de ir para prevenção, é a personalização do trabalho. É muito importante, meninas, porque assim, cada paciente é um paciente. Cada pessoa é uma pessoa, né? Um ensaio mental que eu uso para alguém, eu preciso ficar atenta que eu talvez não possa usar com outra pessoa. Talvez não seja o momento dessa outra pessoa, né? Então, quando eu cuido da minha saúde emocional, da minha saúde mental, eu consigo ter essa clareza, né? De não misturar ali as coisas. Pode passar, por favor. Prevenção. Burnout. É uma palavra, não sei se estou pronunciando certo. Eu também não sei. A profissão do terapeuta pode ser emocionalmente desgastante. Cuidar da saúde mental ajuda a prevenir, né, o burnout, que pode levar à deterioração na prática e no autocuidado. Né? Essa é uma doença terrível. Né? Nós vemos aí que muitas pessoas, eu recebo muitas pessoas que estão no limite. Né, que trabalharam a vida toda, que deram o sangue, digamos assim, a vida toda, e quando percebe, não tem força para mais nada. Né? Então, o terapeuta, quando ele cuida da saúde emocional dele, da saúde mental dele, ele não vai ter, né, isso com que se preocupar no caso do burnout, que, digamos assim, é o extremo, né, quando a pessoa está sobrecarregada demais e as emoções estão descontroladas. Enfim, né, acredito que aqui todas vocês já conhecem, né, já ouviram muitas coisas sobre isso. Então, a gente precisa tomar cuidado, né, porque a gente lida com o psicológico, né, das pessoas. E o que eu faço, né, para prevenir isso? Autocuidado regular. Nós, como terapeutas, nós precisamos ter um autocuidado regular. Né? E aí entra também a primeira parte ali, que o nosso paciente, ele tá de olho se realmente, se é bom para a saúde, será que eu estou fazendo? Né? Eu estou cuidando de mim mesma para mandar a minha paciente se cuidar? Para dizer para ela se sentir bonita, para ela se amar? Porque, gente, a gente não precisa ter dinheiro, a gente não precisa gastar para se sentir bonita, né? Nós, como terapeutas, nós temos, né, uma vasta que a gente pode passar ali para a nossa cliente, para a nossa paciente, que ela não precisa, né, ter grandes recursos para se cuidar, assim como a gente também, né? No início, eu não fazia exercício físico, eu não gosto de academia, e eu sou magrinha, então sempre achei que não precisasse. Até que chegou um ponto que eu precisei olhar para mim e falar, não, peraí, como que eu mando as minhas pacientes cuidarem da saúde dela, fazer um exercício físico, se eu não estou fazendo? Né? Se eu não estou, não é para emagrecer, é para a saúde, nós precisamos cuidar da nossa saúde, né? Limites saudáveis. Nós, como terapeutas, nós precisamos estabelecer limites,
limites saudáveis. Nós precisamos, né, valorizar nossa saúde física e mental. Né? Exercício físico, alimentação, meditação, hobby. Nós, como terapeutas, meninas, nós precisamos ter um hobby, nós precisamos ter algo que nos leve para um lugar que a gente gosta muito, para um lugar que nos traga paz, um lugar que a gente consiga se sentir bem, né? E uma coisa, meninas, que é muito importante para o terapeuta cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde mental, é ele ter uma supervisão e um apoio profissional. Nós precisamos sempre ser supervisionadas, né? Aqui esse grupo, eu acredito que, né, uma ajuda a outra, mas nós precisamos de alguém que nos direcione, que nos mostre o caminho, que nos diga, olha, eu já fiz assim, dá certo, tenta, né? Vai por esse caminho. Então, nós precisamos participar, né? Participar de supervisões, grupos de apoio, né? Que é o que vocês estão fazendo aqui. Isso vai nos ajudar, né, com as nossas experiências no dia a dia. Gerenciamento do estresse. Né? Nós precisamos gerenciar aí o nosso estresse. Né? Cuidar da nossa saúde para que não venhamos nos estressar, né? E isso transparecer para o nosso paciente. Integração de experiências pessoais, resiliência e autocontrole. Terapeutas que reconhecem e tratam as suas próprias questões emocionais são mais capazes de integrar as suas experiências pessoais em suas práticas de forma construtiva, evitando que isso interfira na terapia. O que é isso? A gente consegue usar as nossas experiências, né? As vivências que a gente já teve, para que isso venha ajudar o nosso paciente sem que isso interfira na vida dele, sem que isso venha de alguma forma, a gente venha transferir, né, os nossos problemas, as nossas mazelas para o nosso paciente, para o nosso cliente. Então, quando eu cuido das minhas emoções, eu entendo as minhas emoções, eu consigo olhar para a emoção do meu cliente, do meu paciente, sem que isso venha interferir, sem que o meu sentimento, né, as minhas dores venham interferir ali na vida do nosso paciente, né? Ter um bom estado mental aumenta a resiliência diante das situações desafiadoras e permite que os terapeutas mantenham o autocontrole em ambientes complexos, né? Eu procurei colocar ali com palavras que a gente consiga entender. Resiliência, que a gente possa ser, tendo a nossa saúde mental, nossa saúde emocional, nós vamos ser mais resilientes, vamos ter mais autocontrole, né? E não vamos misturar a nossa vida com a vida do nosso paciente, né? Transferir as nossas dores, as nossas dificuldades ali para o nosso paciente, né? Pode passar para a próxima, por favor. E aí, sugestões, né? Eu coloquei aqui no finalzinho algumas sugestões de como estabelecer, né, uma rotina. Estabelecer rotinas de autocuidado inclui práticas diárias que promovam bem-estar, né, como exercício físico, alimentação saudável, sono adequado, atividade e lazer. É muito importante que nós, terapeutas, nós tenhamos na nossa vida momentos que a gente possa deixar de lado, né, o nosso trabalho, os nossos pacientes, esquecer que somos terapeutas, né? Nós ouvimos problemas a semana toda, dificuldades a semana toda, né? Porque a gente não recebe na nossa clínica, no nosso consultório, no nosso atendimento online, alguém que está super feliz, que está feliz com a vida, que está cheio de dinheiro, né? A gente não recebe. As pessoas que nos procuram, que vêm procurar por nós, são pessoas que estão com problemas, que estão com dificuldades, que precisam de ajuda, de amparo, de acolhimento, né? Então, eu preciso fazer com que eu tenha uma rotina de autocuidado para que eu possa transmitir isso para o meu paciente, né? Praticar a atenção plena, meditação, respiração profunda, né? Técnicas ajudam a reduzir o estresse e a ansiedade, proporcionando uma pausa mental e emocional, né? Então,
nós precisamos ter aí uma pausa, né, um final de semana. Eu costumo, no meu final de semana, me desligar, né, dos meus atendimentos. Eu atendo presencial e atendo online também, faço palestras, mas no final de semana, sábado e domingo são meus, né? Sábado e domingo é para mim, para minha família, para cuidar da minha casa, para não fazer nada, e eu procuro me desligar, né? Não receber mensagem de paciente, enfim, né? Isso. Essa técnica é técnica Atenção plena. que vai de respiração, de atenção plena, você se conectar com algo que você goste, você gosta, por exemplo, de uma caminhada, de sentar embaixo de uma árvore, de se conectar com a natureza, de tirar um tempinho ali para você, de olhar para você, ficar um pouquinho ali, né, e tirar tudo que está na tua mente. É difícil, né? É muita coisa passando, mas a gente precisa tirar esse tempinho para a gente, né? Supervisão e formação contínua é uma coisa que também é muito importante para a gente, né? Participar de grupos de supervisão e buscar educação contínua pode fornecer suporte emocional e novos insights sobre a prática, né? Então, a gente está sempre em formação, sempre buscando conhecimento, sempre buscando aprender, sempre em busca. Isso é muito importante para nós, né? E para a nossa saúde mental, né? A gente precisa estar sempre renovando, aprendendo novas técnicas, porque a nossa área é uma área que não é o que a gente aprendeu e pronto, né? Na época que eu estudei no instituto, já mudou muita coisa, né? Conversando ali com a Vivi, eu já vi que muita coisa mudou, muita coisa é nova, muita coisa é diferente, né? Na minha época, eu não tinha nem aula de como mexer na internet, de como entrar ali e trabalhar o Instagram, não tinha nada disso. Agora já tem. Então, a gente precisa estar sempre buscando conhecimento, para que a gente possa cuidar da nossa saúde mental, para cuidar da saúde mental dos nossos pacientes. Tá bom, meninas? Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que eu tenha contribuído aí para vocês, com vocês, né? E que a gente possa aprender um pouquinho mais a cada dia, né? Esse grupo é uma bênção. Eu pretendo participar dele, né? De outras reuniões. Eu não tive ainda a oportunidade, né? Hoje, primeira vez, e eu pretendo sim voltar e participar com vocês, né? Mas era isso que eu tinha para contribuir aqui com vocês hoje à noite. Meninas, a partir de agora eu vou terminar, interromper a gravação e a gente continua sem a parte gravada. Você que está no gravado tiver alguma dúvida, pergunta lá no grupo.